Preste muita atenção. As autoridades de segurança aeroportuária e os órgãos de controle migratório colocaram discretamente em prática novas regras sobre documentos de identidade e passaportes, e elas podem pegar muitos viajantes de surpresa justamente nos períodos de maior movimento. E se você tem 60, 70 anos ou mais e pretende viajar de avião em 2026, o que eu vou explicar aqui pode ser a diferença entre embarcar nas férias que você tanto espera ou ser barrado ainda no portão de embarque. Você chega ao aeroporto achando que fez tudo certo. Chegou com 2 horas de antecedência. Seus remédios estão nas embalagens originais. Você até levou um atestado médico. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a partir de janeiro de 2026, passaram a valer 8 regras principais relacionadas a passaporte e identificação, no Brasil, na América do Sul e em viagens internacionais, que penalizam silenciosamente qualquer pessoa que não esteja absolutamente em dia. Eu analisei mais de 200 relatos de viajantes mais velhos e conversei com ex-responsáveis pela segurança aeroportuária e pelo controle migratório. E os mesmos 8 erros aparecem o tempo todo. Ao final deste conteúdo você vai saber exatamente o que precisa conferir e ajustar em casa, para que nenhum agente de segurança, nenhum funcionário no portão de embarque e nenhum oficial de imigração possa impedir você de seguir viagem. A terceira regra é, de longe, a que mais causa problemas para passageiros mais velhos, muito mais do que todas as outras juntas, e a maioria das pessoas nem sequer sabe que ela existe. Vamos começar pela 8ª. Aqui está o que a maioria das agências de viagem nunca explica de forma clara. A data de validade impressa no seu passaporte não é, necessariamente, o prazo real para viajar ao exterior. Imagine que você marque uma viagem para a Tailândia. Seu passaporte vence no dia 15 de março. O voo está marcado para 10 de janeiro. Você olha as datas e pensa: ainda tenho mais de 2 meses. Está tudo certo. No check-in, o atendente interrompe tudo. A Tailândia exige que o passaporte tenha validade mínima de 6 meses após a data de entrada no país. Você explica que vai voltar 2 semanas depois. Isso não faz diferença nenhuma. O resultado é imediato. Milhares de reais em passagens não reembolsáveis perdidos em poucos segundos. Um número enorme de viajantes entre 60 e 70 anos cai exatamente nesse erro. Dezenas de países hoje adotam a regra dos 6 meses de validade mínima. Grande parte da Ásia, algumas regiões da África, várias ilhas do Caribe, e é muito fácil não perceber isso se você não acompanha constantemente as atualizações das regras de viagem. Ainda mais porque renovar um passaporte já não é tão simples quanto antes. Agendar atendimento, ir até um posto da Polícia Federal, esperar, lidar com prazos, tudo isso exige muito mais energia do que aos 30 anos. Então faça o seguinte: verifique seu passaporte agora mesmo. Some 6 meses a data de entrada e a data de retorno da viagem. Se o passaporte vencer dentro desse período, renove. No Brasil, o pedido pode ser iniciado online pelo site da Polícia Federal em menos de meia hora. O processo costuma levar de 6 a 8 semanas e pode demorar mais em épocas de alta procura. Por isso, não deixe para dezembro se a viagem for em janeiro. A regra geral é simples: seu passaporte precisa continuar válido por 6 meses depois que você voltar para casa, não apenas durante a viagem. A pergunta essencial que você precisa se fazer ao reservar uma viagem internacional é: esse destino exige 6 meses de validade no passaporte? Uma dica simples: tire uma foto da página do passaporte onde aparece a data de vencimento e programe um lembrete no celular 10 meses antes dessa data. Assim você ganha uma margem confortável de 2 meses para renovar sem estresse. Mesmo assim, a expiração do passaporte ainda é o problema mais fácil de resolver, perto do que acontece quando o documento parece perfeito, mas o sistema o considera danificado. Agentes de imigração já admitiram, de forma reservada. Hoje em dia, passaportes são recusados por danos que o próprio viajante não percebe. A capa parece limpa, as páginas estão lisas, a foto está nítida, mas você criou o hábito de dobrar o passaporte e colocá-lo no bolso de trás para não carregar carteira. No portão de embarque do voo para Londres, o agente passa o documento no leitor. Erro. Tenta de novo. Erro novamente. A mensagem é clara: o chip eletrônico não responde. O passaporte é considerado danificado. Você reclama, diz que por fora ele está impecável. Pode até estar, mas por dentro, o chip parou de funcionar. O resultado é direto: voo perdido e algo em torno de R$ 4.000 em taxas de remarcação.
A explicação é simples. Dentro da capa, existe uma pequena antena. Com o tempo e as dobras repetidas, ela acaba se rompendo, o que inutiliza o chip eletrônico. Mesmo quando o passaporte parece em bom estado, pessoas mais velhas costumam guardá-lo por anos sem analisá-lo com atenção. E com a visão já não tão precisa, pequenas ondulações, sinais de umidade ou plástico descolando podem passar despercebidos. A partir de 2026, cada vez mais países vão direcionar os viajantes para portões automáticos de imigração que dependem exclusivamente desse chip eletrônico para funcionar. Se o sistema não consegue ler o passaporte, ele é automaticamente considerado danificado e, portanto, inválido. Então, o que fazer? Primeiro, nunca dobre o passaporte e evite totalmente guardá-lo no bolso de trás da calça. Mantenha-o sempre aberto e plano, dentro de uma pasta de documentos, uma capa protetora ou um estojo rígido. Se sua visão já não for a mesma de antes, peça para filhos ou netos conferirem o documento sob uma luz forte. Se a foto estiver desbotada ou se sua aparência tiver mudado de forma evidente, o mais seguro é renovar o passaporte com antecedência, em vez de correr um risco desnecessário. E se você já estiver no balcão e o chip não funcionar, existe uma frase que costuma funcionar muito melhor do que discutir. Diga com calma que você gostaria de solicitar uma conferência manual enquanto planeja a substituição do passaporte após essa viagem. Esse pedido simples já salvou muitas partidas. É uma regra que pega muita gente mais velha de surpresa, até mesmo em voos simples para visitar a família. Desde 2025, os controles de identidade nos aeroportos ficaram bem mais rigorosos, e até 2026, apenas documentos que estejam rigorosamente dentro das normas atuais serão aceitos nos procedimentos de segurança. Imagine uma avó chegando para um voo doméstico curto para visitar os netos. Ela apresenta a mesma carteira de motorista que usa há anos. O agente de segurança analisa o documento e informa que ele não atende mais aos padrões atuais de identificação, perguntando se ela tem passaporte ou RG válido. Ela não levou nenhum dos dois, é um voo nacional, então por que levaria? Ela é encaminhada para uma verificação adicional. 45 minutos de perguntas, checagens extras, revista completa. No fim, ela é liberada, mas o avião já decolou. O resultado: alguns milhares de reais a mais para remarcar a passagem. E por que isso afeta especialmente pessoas com mais de 60 anos? Porque muitos ainda usam carteiras de motorista ou documentos de identidade emitidos há décadas, muito antes dos padrões atuais de segurança reforçada. Viajam de avião com pouca frequência e não acompanham todas as mudanças nas regras. Agendar atendimento, enfrentar filas ou se deslocar até um órgão público já não é tão simples quanto antes. Até 2026, cada vez mais fiscalizações vão considerar esses documentos antigos insuficientes e submeter passageiros mais velhos a verificações longas e desgastantes, além de possíveis custos extras por procedimentos de controle reforçados. Então, o que fazer? Verifique seu documento de identidade agora mesmo. Observe com atenção a data de validade e confirme se ele atende às exigências atuais para viagens aéreas. Se não houver indicação de conformidade com os padrões atuais, esse documento pode deixar de ser aceito para embarcar. Para viajar de avião, você precisará de um RG válido ou de um passaporte dentro das normas em vigor. A opção mais simples e segura, especialmente depois dos 60 anos se você voa apenas uma ou duas vezes por ano, é usar o passaporte como documento principal, inclusive em voos nacionais. Ele é aceito em qualquer situação, sem questionamentos, e evita surpresas causadas por regras que mudam conforme o contexto. E é aqui que as coisas ficam um pouco mais invasivas. A partir de outubro de 2025, a Europa começa a implantar um novo sistema de entrada e saída. Até abril de 2026, ele será obrigatório na maioria das fronteiras europeias. Um casal de 75 anos chega a Paris para comemorar um aniversário de casamento. Eles esperam apenas um carimbo simples no passaporte. Em vez disso, eles são direcionados para um terminal automático. Coloque os dedos aqui, olhe para a câmera. O marido tem artrose. Os dedos não se posicionam corretamente. A máquina falha uma vez, duas, 6 vezes. Quando finalmente conseguem passar pelo controle, o trem para o interior já partiu e eles precisam pagar cerca de R$1.000 para remarcar as passagens. Por quê? Porque, com o novo sistema de entrada e saída,
A Europa passou a coletar uma foto do rosto e várias impressões digitais a cada entrada e saída do espaço Schengen. Se você é mais velho, se locomove mais devagar, usa bengala ou cadeira de rodas, ou se suas mãos são rígidas ou trêmulas, esse processo simplesmente leva mais tempo do que para viajantes mais jovens. Então, faça o seguinte: chegue aos aeroportos europeus cerca de 30 minutos antes do horário que você normalmente chegaria. Se você sofre de artrose ou tremores, informe isso imediatamente ao agente. Existem procedimentos específicos para situações médicas, mas eles só são aplicados se você mencionar. Depois que o primeiro registro no sistema é feito, as entradas seguintes costumam ser mais rápidas. Se você tiver uma conexão na Europa, reserve no mínimo 90 minutos. Evite conexões curtas de 45 a 60 minutos. Se você tem mais de 60 anos ou não se desloca com agilidade, uma fila biométrica lenta combinada com longas caminhadas entre os portões é suficiente para fazer você perder o voo. Se estiver viajando com seu cônjuge, façam o cadastro biométrico juntos na primeira entrada. Isso ajuda a permanecerem na mesma fila nas viagens seguintes, em vez de serem separados. A frase-chave a usar caso o leitor não consiga captar suas impressões digitais é simples: tenho um problema de saúde nas mãos e minhas digitais são difíceis de escanear. Existe um procedimento alternativo, embora ele ainda esteja sendo implementado. E se as impressões digitais já parecem complicadas, espere até conhecer a nova autorização exigida antes mesmo de sair do país de origem. A maioria das pessoas mais velhas nunca nem ouviu falar disso. Se você viajar no fim de 2026 ou depois, passageiros que não precisam de visto terão que obter uma autorização ETIAS antes de entrar na maioria dos países europeus. Sem ETIAS, não há embarque, mesmo com o passaporte perfeitamente válido. Imagine a situação: você reservou a viagem da sua vida, um cruzeiro fluvial pela Europa, passaporte em dia, passagens impressas, malas prontas. No balcão de check-in, o atendente pergunta se você tem a autorização ETIAS. Você nunca ouviu falar disso. O check-in é bloqueado. Você sai correndo atrás do Wi-Fi do aeroporto, tenta preencher um formulário online às pressas, paga a taxa e torce para a aprovação sair a tempo. Para alguns viajantes, isso significa horas de espera, voo perdido e vários milhares de reais desperdiçados com remarcações, diárias de hotel ou serviços do cruzeiro não reembolsáveis. E isso é especialmente arriscado para pessoas mais velhas. O ETIAS funciona como uma autorização eletrônica de viagem prévia, semelhante a outros sistemas de pré-checagem usados em diferentes países. A maioria dos pedidos é aprovada rapidamente, mas alguns podem levar até 96 horas. E depois dos 60 anos, ficar preso em um aeroporto sob esse nível de estresse é exatamente o tipo de situação que o corpo menos tolera. E quando são os filhos ou algum familiar que organizaram a viagem, é muito comum todo mundo achar que o passaporte é suficiente e simplesmente esquecer do ETIAS. Então faça o seguinte: solicite o ETIAS pelo menos uma semana antes da viagem, ou até antes se possível. Use exclusivamente o site oficial da União Europeia, e se formulários online não forem o seu forte, peça ajuda a alguém de confiança. A autorização é válida por 3 anos, ou até a data de vencimento do passaporte, o que acontecer primeiro. Se você renovar o passaporte, será obrigatório solicitar um novo ETIAS. Depois que a autorização for concedida, imprima a confirmação para tê-la sempre à mão. Salve também uma cópia no celular e envie para seu próprio e-mail ou guarde em um serviço de armazenamento online, caso o telefone seja perdido. De modo geral, encare o ETIAS como uma autorização europeia de viagem válida para várias entradas, mas totalmente vinculada ao número do seu passaporte. Passaporte novo significa pedido novo. Não deixe a falta do ETIAS transformar as férias dos seus sonhos na Europa em um dia inteiro de estresse no aeroporto. Antecipe-se, especialmente depois dos 60 anos, para preservar sua energia para a viagem, não para os controles. Essa regra pega muitos idosos de surpresa. Os controles de segurança passaram a aceitar, em alguns contextos, documentos digitais armazenados na carteira digital do celular. Na teoria, parece perfeito. Nada de carteira ou cartão físico. Mas aí está a armadilha. Um avô familiarizado com tecnologia ficou orgulhoso por ter incluído sozinho sua habilitação digital no telefone. No aeroporto, apresentou o celular com confiança na inspeção de segurança. O leitor acusou erro.
O agente informou que documentos digitais não eram aceitos naquele ponto de controle, e perguntou se ele tinha o documento físico. Ele não tinha. O órgão emissor havia divulgado que a identidade digital era aceita, então ele deixou a versão física em casa. Depois de 30 minutos de perguntas e uma chamada para um supervisor, acabam deixando ele passar, mas o portão de embarque já estava fechado e o avião tinha partido. Pessoas mais velhas são especialmente prejudicadas nesse tipo de situação, porque confiam nas comunicações oficiais e nem sempre leem as letras miúdas que explicam que esses documentos digitais só são aceitos em alguns aeroportos e apenas em filas específicas. E ficar em pé em um controle secundário inesperado é muito mais cansativo aos 60 ou 70 anos. Uma bateria fraca, um leitor que não funciona direito ou um agente mais rígido já são suficientes para travar tudo se você não estiver com o documento físico em mãos. Então o que fazer? Leve sempre com você o documento físico ou o passaporte, mesmo que tenha a versão digital. A identidade digital deve ser vista como um complemento, nunca como substituta. Se essa opção estiver disponível, você pode até adicioná-la à carteira digital do celular, mas leve obrigatoriamente o documento físico ou o passaporte. Verifique também se o celular está bem carregado e com o brilho da tela alto o suficiente antes de chegar ao controle de segurança. A frase a usar caso a identidade digital não funcione é simples: tenha o documento físico como alternativa, e você já o apresenta imediatamente. Uma dica muito útil: tire uma foto nítida da frente do seu documento de identidade ou do passaporte, e guarde em um aplicativo seguro ou em um espaço protegido por senha. Isso não substitui o documento oficial, mas em caso de perda da carteira ou do passaporte, essa imagem pode ajudar os agentes a confirmar sua identidade muito mais rápido do que se você não tiver absolutamente nada. É assim que um sistema de identidade digital que parecia moderno e prático pode acabar custando mais uma hora preso no aeroporto. Agora vem um problema do qual quase não se fala, mas que afeta especialmente pessoas mais velhas. Em teoria, líquidos de uso médico com mais de 100 ml são permitidos na inspeção de segurança quando são necessários por razões de saúde. Na prática, a realidade costuma ser bem diferente. Imagine que você leve na bagagem de mão um suplemento líquido de 240 ml. No controle, um agente separa sua mochila. O líquido ultrapassa o limite permitido. Você explica que toma aquilo todos os dias, que é essencial. Então perguntam se você tem um comprovante. Você nem sabia que precisava disso. O frasco é descartado. O resultado é simples. Você fica sem o produto, e os dias seguintes da viagem viram cansaço, desconforto e frustração, em vez de descanso e prazer. O que realmente acontece é o seguinte: as regras de segurança aeroportuária até prevêem uma exceção médica para medicamentos líquidos, soluções terapêuticas e alguns suplementos líquidos acima de 100 ml. Mas essa exceção só funciona de verdade se esses itens forem declarados previamente e apresentados para inspeção separada. Quando ficam escondidos dentro da bagagem de mão, o raio-x identifica. O agente vê um frasco não identificado acima do limite permitido, sem declaração nem justificativa. E nesse cenário, a decisão mais rápida e mais comum é descartar o item. Para proteger seus medicamentos e sua saúde, faça assim: separe todos os líquidos de uso médico com mais de 100 ml antes da inspeção, e coloque-os em uma bolsa transparente ou em uma nécessaire fácil de retirar. Ao chegar na esteira de segurança, diga claramente que você tem líquidos de uso médico para declarar. Normalmente a bolsa é colocada em uma bandeja separada, pode passar por um teste rápido, e todo o procedimento leva cerca de 30 segundos. Sempre que possível, leve um comprovante, uma receita médica em seu nome, um atestado médico ou frasco original com seu nome e a posologia. Nem sempre isso é exigido, mas diante de um agente mais rigoroso, esse documento pode fazer toda a diferença, especialmente se você for mais velho e não puder ficar vários dias sem o seu tratamento. Regra geral: se for um líquido com mais de 100 ml e você precisar dele por motivos de saúde, seja um medicamento com prescrição, um suplemento ou até um produto de venda livre que você usa diariamente, declare sempre. A frase a usar caso o agente comece a questionar é simples: trata-se de líquidos necessários por razões médicas, autorizados pelas normas de segurança em vigor. Uma dica valiosa: imprima a página oficial da autoridade aeroportuária sobre líquidos de uso médico e coloque na bolsa. Pessoas mais velhas que fazem isso percebem que a conversa fica imediatamente mais fácil quando podem mostrar a regra por escrito.
porque um frasco não declarado pode custar dinheiro, conforto e vários dias preciosos de viagem. Mesmo assim, esse ainda não é o erro mais caro cometido por pessoas idosas. Esse título fica com a regra número 1. A das páginas em branco no passaporte capaz de arruinar uma viagem sem qualquer aviso, diretamente no portão de embarque. É a armadilha mais silenciosa e afeta especialmente os mais velhos. Você pode ter ainda anos de validade no passaporte e mesmo assim ser impedido de embarcar simplesmente porque não restam páginas em branco suficientes nesse pequeno documento. Muitos países exigem de forma discreta entre 1 e 4 páginas totalmente em branco no passaporte, na maioria das vezes 2 páginas opostas, para vistos e carimbos de entrada e saída. Se você não tiver a quantidade correta de páginas em branco, a companhia aérea pode simplesmente negar o embarque. Mesmo que o passaporte esteja em perfeito estado e ainda tenha vários anos de validade, é assim que viajantes perdem milhares de reais em passagens não reembolsáveis em questão de minutos. Pessoas mais velhas são mais afetadas porque costumam manter o mesmo passaporte por muitos anos, acumulando carimbos e vistos sem nunca contar as páginas disponíveis. Uma visão menos precisa e a memória já não tão afiada facilitam erros de contagem ou o esquecimento de páginas parcialmente usadas. E hoje não é mais possível acrescentar páginas a um passaporte. Quando ele se enche, é preciso renová-lo, o que significa mais burocracia, mais espera e muitas vezes a necessidade de ajuda para agendamentos e deslocamentos. Então faça o seguinte: abra seu passaporte e confira hoje mesmo. Conte quantas páginas estão totalmente em branco, sem carimbo, sem anotação, absolutamente nada. Verifique também se você tem pelo menos 2 páginas em branco frente a frente. Se houver menos de 4 páginas em branco no total, comece a se planejar para a renovação, principalmente se estiver organizando uma viagem longa com várias paradas. Um roteiro mais complexo pode consumir as últimas páginas muito mais rápido do que você imagina. E não se esqueça de verificar também os passaportes dos netos caso viajem com você. Passaportes infantis têm validade de apenas 5 anos e se preenchem rapidamente. Então é comum que vençam ou fiquem sem páginas bem antes do esperado. Um bom hábito é, assim que receber um passaporte novo, tirar uma foto da primeira e da última página e salvá-las no celular. Depois de cada viagem importante, folheie o passaporte e confira quantas páginas em branco foram usadas. Quando ele estiver pela metade, inicie o processo de renovação. Faça sempre a mesma pergunta: esse país exige um número mínimo de páginas em branco no passaporte? Leva 10 segundos para verificar e pode evitar a perda de milhares de reais em férias arruinadas. No fim das contas, essas 8 regras não existem para assustar você. Elas são o seguro mais barato que você pode ter. Um pouco de preparo hoje significa que, depois dos 60 anos, sua energia será usada para aproveitar a viagem, e não para discutir regras com funcionários do aeroporto no portão de embarque. Se você chegou até aqui, já está fazendo muito mais do que a maioria das pessoas da sua idade. Agora você conhece os erros que mais custam dinheiro, energia e noites mal dormidas antes de uma grande viagem. Reserve 10 minutos depois de terminar este conteúdo. Pegue seu passaporte, seu documento de identidade e seus medicamentos e revise essas regras enquanto elas ainda estão frescas na sua cabeça. Seu eu do futuro, no aeroporto, vai agradecer. Se tudo isso ajudou você a se sentir um pouco mais no controle, então o mais importante já foi feito. Você trabalhou duro a vida inteira para deixar uma página faltando ou um formulário esquecido e estragar uma viagem. O objetivo é simples: que sua próxima partida aconteça sem estresse, sem surpresas desagradáveis e sem discussões intermináveis no portão de embarque. Um mínimo de planejamento hoje permite viajar com tranquilidade amanhã e aproveitar plenamente cada voo, cada destino e cada momento, em vez de desperdiçar tempo e energia com problemas evitáveis no aeroporto.